Um modo que nós temos para controlar as medicações em gotas que são administradas por via endovenosa é o famoso cálculo de gotejamento, onde eu vou controlar a infusão, né? Então, neste momento, eu preciso saber o número de gotas para uma infusão que será feita, né, de modo endovenoso. O que vai diferenciar é porque eu tenho duas fórmulas para esta questão. Eu tenho uma fórmula quando esse tempo de infusão for em horas e eu tenho uma outra fórmula quando esse tempo de infusão for em minutos. Então, para hora a gente usa um, para minuto a gente utiliza outra fórmula. Se a pergunta for uma medicação para correr em 2 horas, para ser infundida, né, para ser administrada em 2 horas, a fórmula que eu vou utilizar é o número de gotas é igual ao volume dividido pelo tempo vezes 3. Então, esta fórmula aqui é a fórmula que a gente utiliza quando o tempo de infusão for em horas. 2 horas, 3 horas, 6 horas, 24 horas, 12 horas, 10 horas, enfim, qualquer valor em hora, a gente vai usar esta fórmula. Número de gotas é igual ao volume dividido pelo tempo vezes o número 3. E aí, existe só mais uma regra, que quando é tempo de infusão, é por minuto, também pode acontecer. Neste caso, se for um tempo de infusão em minutos, a gente vai utilizar número de gotas é igual ao volume vezes o 20 dividido pelo tempo. Éder, o que vai mandar isso aqui? Quando o meu tempo de infusão for em 30 minutos, quando o tempo de infusão for em 10 minutos, em 15 minutos, em 45 minutos. Independente, sempre que for minutos, esta é a fórmula que será utilizada. Então, nós temos duas fórmulas para gotejamento, ou hora ou minuto. E uma regra que sempre vai existir independente dela é que a cada gota temos 3 microgotas. Significa dizer que uma gota, que é a gota comum, equivale a 3 microgotas, que são as gotas menores. Sendo assim, já que isso aqui é regra, esse 3 é regra, se eu tenho uma pergunta que no final eu chegar a 12 gotas, eu só vou fazer 12 vezes 3. E aí eu vou chegar nas microgotas. Então, se eu tenho 12 gotas e a pergunta for microgotas, é só eu fazer 12 vezes 3. E aí eu tenho 12 gotas e 36 microgotas. Se não perguntar micro, a gente para no valor de 12 gotas. Tendo essas regras, vamos para uma atividade. Está prescrito, então eu tenho uma prescrição médica de um soro fisiológico, 0,9%, de 1000 ml. Ou seja, esse 1000 ml é o volume, que é a quantidade que vai ser prescrito. Essa quantidade ela vai ser em ml, neste caso de gotejamento. Para ser num tempo
de 12 horas. Então, o médico quer que 1.000 ml de soro corra em 12 horas. Sendo assim, 12 horas é o meu tempo. Já que a pergunta é em 12 horas, eu vou utilizar a fórmula de hora, que é esta fórmula aqui. Volume dividido pelo tempo vezes 3. Então, indo neste problema, eu tenho número de gotas é igual volume dividido por tempo vezes 3. Vamos fazer as substituições agora das variáveis. O V é o volume, que agora eu já sei qual é, que é 1.000. O T é o tempo, que agora eu já sei que é 12. E o 3 é fixo da fórmula. Ele vai sempre existir nesta fórmula aqui. Operação mais forte neste momento é a multiplicação. Então, primeiro eu faço a multiplicação. Mantenho 1.000 aqui. 12 vezes 3, 36. Aí agora na divisão, número de gotas. Na divisão eu vou ter 1.000 dividido por 36. Na divisão, 1.000 dividido por 36 vai dar 27,777, porque aí agora começa uma dízima periódica. Para a gente, né, na saúde, não importa números, e nem posso ter números com vírgula no gotejamento. Então eu conto um número depois da vírgula já é o suficiente. Esse número depois da vírgula é 7. Não existe 27,7 gotas, porque gota precisa ser inteiro, né? Então, gota só pode ser inteiro. ml eu consigo, mas gota não. ml eu consigo pegar 1 ml meio, 1,2, 0,3 na seringa. 27 já passou de 5. Então, pela regra, se o número depois da vírgula já passar do número 5, a gente mantém o número que já existe aqui. Então, nesse caso, o meu número de gotas passa a ser um número a mais, 28. Porque 7 já passou de 5, eu vou precisar subir uma casa. Então, se esse número depois da vírgula for acima do 5, eu já subo uma casa. Se fosse, vamos supor, 27,3, 27,4, eu manteria aproximadamente o 27. Agora, como deu 27,7, já está mais próximo o 28. Então, a gente equivale, e este resultado aqui são 28 gotas por minuto.